Olá, seja muito bem-vindo, meu querido aluno, minha querida aluna, a mais uma aula da última disciplina do curso de Engenharia de Software. Vamos lá para o quadro, por gentileza. Estamos aí então nessa última disciplina, onde nós estamos dando maior enfoque aí ao banco de dados, né? Tecnologias aplicadas então no banco de dados para desenvolvimento de software. E na verdade agora vai ser uma sequência, né, das aulas do nosso e-commerce. Então eu vou colocando ali na frente, né, o nosso objetivo e na frente parte 2, tá? Então a gente vai falar mais um pouco aí do nosso pedido de compra. Convido você a estudar esse conteúdo comigo na sequência aqui, as tecnologias que nós estamos trabalhando, só perpassando aí, tá? Então estamos focando bastante no MySQL, tá? Porque estamos falando de banco, tá? E as tecnologias envolvidas, então, a nível de programação, HTML5, CSS, JavaScript e o PHP. E aqui são as telas, tá? E eu vou apresentar essas telas para vocês agora na parte prática, tá? Então, vamos lá para o Note. E aí a gente já vai começar aí mais uma aula com conteúdo prático para você, perfeito? Bom, aqui na aula anterior a gente estava dando uma olhada nas estruturas da tabela, né? Eu sei que a gente já fez isso, por exemplo, nas outras aulas, tá? Mas vale a pena a gente ficar atento com esses detalhes, né? De chave estrangeira, de chave primária, do relacionamento. Mesmo porque quando você for desenvolver, por exemplo, se você pegar esse fonte aqui, né? Se você desenvolver e você for querer customizar, você já tem que se ambientar aqui com as regras de negócio, que nem aquele exemplo que eu estava dando, que eu estava falando para você na última aula. Aquele exemplo que eu dei lá de um sistema de ensino, né? Então, eu permito que o meu aluno seja matriculado em 2 cursos no mesmo ano ou não. Então, depende, né, muito do que de como você vai controlar o teu sistema, do que você vai permitir ou não na sua regra de negócio, tá? Então aqui nós temos as outras tabelas do ponto de vista prático, né? A gente estava dando uma olhada lá na parte de modelagem, mas aqui é a parte, né, prática do banco. Por exemplo, cliente. Cliente, você vai ver que eu tenho aqui vários campos. Ok? Então, dados pessoais, né? Somente dados pessoais, e eu tenho o ID CLI aqui, que na verdade é a minha chave primária. Se eu olhar aqui nos índices, eu vou clicar lá no Primary e você vai ver que aqui ele só vai abrir o campo de ID CLI aqui normalmente de chave primária. Então, na minha estrutura, agora eu vou falar aqui de todas as tabelas conjuntamente. Eu tenho as minhas tabelas dependentes e as minhas tabelas independentes. Então, quais tabelas eu independo, né, de relacionamento, por exemplo, para cadastrar registros, tá? E para excluir também, né, que independe. Por exemplo, então tem o fornecedor, tá? Então eu posso cadastrar um registro aqui, sem me preocupar de ter um cadastro prévio, porque ele não me pede código de nenhum, não tem nenhum relacionamento que chega na tabela de fornecedor, como também não tem nenhum relacionamento aqui que chega na tabela de cliente, como também não tem nenhum relacionamento que chega na tabela de marca, tá? Então essas 3 tabelas aí são as minhas tabelas independentes, tá? Cliente, fornecedor e marca. Tabela de categoria depende de marca e tabela de produto depende de categoria e marca. Tá? A tabela de pedido, certo? Ela vai depender de produto, de cliente, de fornecedor. E a tabela de item de pedido depende de pedido e de produtos, ok? Então, é esse aí o esquema do nosso banco. Então, é importante você saber aí essas etapas aí, né, de dependência. Vamos lá, então, para o nosso sistema. Coloquei ali outro fator relevante aqui para a gente consultar, então a gente vai agora ficar alternando do browser para o banco, do browser para o banco, do banco para o browser e vice-versa. Então olha só, esse produto aqui, ó, Negresco, tá? Eu tenho ele com estoque zerado aqui, ó. Tá? Então significa que eu não posso comprar itens desse produto, tá? Vamos verificar isso aí. Se eu clicar aqui, ó, no adicionar ao carrinho, ele vai aparecer, ó. Isso aqui é a parte do JavaScript, tá? Então isso aqui eu desenvolvi em JavaScript, ó.
você coloca um applet, né, como se fosse um applet na tela ali, esse campo de mensagem, onde você vai pedir, na verdade, para o seu usuário, né, para quem estiver utilizando o sistema, colocar ali o número de produtos, ou seja, a quantidade, né? Na verdade, não é a quantidade, qual o número de produtos. Seria melhor colocar uma informação ali, né? Qual a quantidade de produtos, que é isso que ele tem que informar. Como nós vimos que esse produto ele não existe quantidade em estoque, qualquer quantidade que eu colocar aqui, ele não pode vender, ele tem que travar, né? Então, olha só, eu vou clicar aqui no OK e está travado. Olha só, você viu que essa tela aqui nem tem design, né? Simplesmente joguei uma tela aqui, mas o que importa é a parte funcional. Olha só, erro, a quantidade deve ser compatível ao estoque. Então vamos dar um voltar aqui. Ó, tá? Não aconteceu nada. Tá zerado ali ainda. Então vamos lá no banco. E vamos fazer um teste aqui agora, ó. Tabela de produtos, essa daqui mesmo que está aberta. Produto negresco. Ó, foi o último que eu cadastrei, tá aqui. Perfeito? E aí o estoque dele aqui tá zero mesmo. Eu consigo mexer diretamente no banco? Sim, né? Com uma interface gráfica que nem essa aqui, ó, eu acho que eu vou conseguir. Eu vou colocar agora aqui, ó, de novo, por exemplo, 5 produtos em estoque. É claro que isso aqui não pode ser feito, né? Vocês me entendem, estou fazendo só para teste. Vamos lá. Vou colocar 5 aqui. Ó, uma linha afetada. Será que ele já comitou? Eu acho que sim, né? Se eu clicar aqui no Select, vamos ver. Mito, né? Se eu clicar aqui no SQL, vamos ver se ele vai me trazer ali o produto já com a quantidade atualizada. Ó, ele já atualizou. Então, biscoito negresco está aqui com o estoque 5. Olha o preço dele, R$2, né? Tá aqui o preço. Deixa eu minimizar aqui, vamos voltar lá para o software. Aqui, ó, já está atualizado do slide. Tá vendo que aqui está saindo o preço. Lembra que no slide, na outra aula, eu comentei com vocês, né, ó, não tá o valor lá. Então, aqui já tá, ó. Quer dizer, né, eu já tinha visto isso daí, já consertei também. Então, só que aqui, ó, tá zerado ainda. Por quê? Porque não tá atualizado. Vocês sabem que, né, browser depende disso. Então, se eu der um Ctrl F, um Ctrl R aqui, que ele vai recarregar a página, ó, ele já mudou aqui o estoque de novo, 5, e aí mudou para o status disponível. Você viu que o status também, ó, tem uma regrinha lá que ele mudou, você viu? Ó, vamos voltar lá e vamos fazer de novo o processo inverso agora. Vamos voltar aqui o 0, tá? Voltei 0, ele já comitou. Vou deixar aqui, vou dar um Ctrl R. Fica vendo aqui, ó, vai aparecer o 0 e aqui, ó, ele vai mudar também, né, para opa, apertei o botão errado aqui, desculpa. Aí, vamos lá, tá 5 e 0. Eu alterei o estoque lá para 0 novamente. Vamos lá. Olha lá, aí ficou aqui indisponível. Isso daqui, ó, disponível e disponível, observe que não está no banco. Ó, eu não tenho um banco aqui com o campo, né? Ó, quando está 0 aqui, coloca disponível. Quando está maior que 0, coloca disponível. Quando está 0, coloca indisponível. Eu estou controlando isso aqui na programação, tá? É na programação que eu faço esse controle aí. Depois a gente vai estar vendo aí esse código, ok? Perfeito, então isso aí a gente já viu que está funcionando. Nós não fizemos o produto, nós não fizemos o pedido ainda, tá? Esse vai ser por último. Mas enfim, né? Já vimos isso aí que você não consegue comprar quando está com 0. Vamos lá novamente, vou colocar aqui 1, ó, ele não vai deixar. Só que se eu for comprar outro produto aqui, ó, que eu tenho, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, o Nescau está com 1 em estoque também só. Tá? Se eu quiser comprar esse cara aqui, eu consigo, porque tem 1 ainda. Então eu vou colocar lá, adicionar ao carrinho. Ele vai perguntar a quantidade. Mesma coisa, se eu colocar 2, tem que dar erro. Ó, erro. Perfeito. Né? Erro totalmente tratado por mensagem, né? Não está dando pau no seu site, não está te jogando para um link que não existe, não é isso, né? O erro ali é uma mensagem, né? De tratamento para falar, para explicar para o nosso usuário por que ele não pode comprar, porque não tem, né? Então vamos lá de novo, agora eu quero comprar 1, ó. Adicionar ao carrinho, vai perguntar e agora eu vou colocar 1. Eu vou diminuir aqui para a gente ver o que vai acontecer, ó. Agora então ele vai adicionar um produto no carrinho. Vou dar um OK. Ó, beleza.
Essa página aqui, ó, tá? Ele não está abrindo, ó, mas vamos lá. Eu vou clicar aqui nesse botão aqui que é o carrinho. E no carrinho agora de compra, eu já tenho esse primeiro produto que eu estou querendo comprar. Então é como se fosse uma intenção de compra, né? Um carrinho é como se você estivesse numa loja e você tem interesse, você pegou ali, só que você não sabe se você vai passar no caixa, não. Você gostou daquela blusa, daquele boné, daquela jaqueta e tal, você está com ele na mão, significa o quê? Que você tem uma intenção de compra. Você já sabe quanto que você vai pagar, né? Você já sabe qual é o produto que você está levando. Então, é isso que tem que aparecer no carrinho. Observe, ó, o carrinho ele tem esse produto só. E, por enquanto, o valor total, né? Ó, olha só, a quantidade é 1, o valor total é 20, tá? E 30. Beleza. Vamos fechar esse carrinho aqui. Ó, se eu quiser ver como é que ele está novamente, é só clicar aqui, ó, e vai aparecer o mesmo carrinho. Se eu não fizer nada, ele vai continuar desse jeito. Concorda comigo? Então, perfeito. Agora vamos voltar lá. Vamos tentar comprar outro produto agora. Essa bolacha Bono aqui, que custa R$2, eu tenho 48 unidades em estoque. Então, eu vou clicar aqui no carrinho e eu vou comprar 3 unidades, tá? 3 unidades a R$2 cada uma, tem que dar R$6 aí, né? Vamos lá, vamos ver se ele vai colocar no carrinho. Cliquei no OK. Ó, beleza. Tá? E aí agora eu vou lá no meu carrinho e já vai aparecer mais o produto aqui que eu acabei de comprar, que é o Nescau. E olha só que bacana, ó. Ele já está fazendo aqui a totalização por item. Então esse aqui, ó, custa R$2. Eu comprei 3, ó, R$6 por enquanto que eu tenho que pagar desse cara aqui. E mais 20 e 30 desse. Poderia, né? Poderia até fazer aqui uma totalização dos itens, né? Do valor total dos itens, porque o pedido aqui vai ser quanto? Vai ser 20 e 30 mais 6, vai ser 26 e 30, se eu finalizar o pedido. Perfeito? E aí, vamos lá. Ah, me arrependi de comprar esse produto aqui, que é o Nescau. Então, eu vou remover do carrinho. Aí, ó. Se eu fechar aqui e for lá no carrinho novamente, eu continuo somente agora com o produto que eu adicionei por último, que é meu biscoito Bono, né? Categoria achocolatado, marca Native, e eu ainda tenho 48 em estoque, porque ele está no meu carrinho, ele não saiu ainda da minha loja, tá? Quando eu finalizar esse pedido, aí sim, aí o meu produto ele tem que decrementar, né? Então vai ter que aparecer 45 aí. Vamos fazer esse teste? Vamos lá. Vou clicar no finalizar pedido. Ó, finalizou o pedido. Mostrou aqui, ó, que agora eu gerei, na verdade, pedido 59. Tá? Os produtos que eu comprei, então ele colocou aqui só um, comprei só um. Depois, mais para frente, a gente vai fazer uma outra compra, onde eu compro mais do que 2 produtos para testar se está funcionando essa parte de totalização aqui direitinho, tá? Por enquanto eu comprei esse cara aqui, tá? E o meu estoque lá, ele já tem que ter decrementado, né? Vamos ver. Então, pedido 59. Produto em questão, então, bolacha Bono, ó, tinha 48, né? Então, vamos dar um select aqui para ver se realmente ele já decrementou para mim, ó. Vou dar um executar. Olha só que legal, ó, biscoito Bono, tá aqui 45. Então ele decrementou realmente do meu estoque, tá funcionando aí mais essa funcionalidade. Então existem 2 funcionalidades aqui no sistema relativas ao estoque. Uma é lá, você verifica lá no site, quando você vai comprar uma quantidade, né, a mais do que eu tenho no estoque, ele não te permite. Essa é a primeira funcionalidade que a gente destaca aqui. E a outra é justamente essa. Comprou, você vai então decrementar. É um pedido de compra focado aqui no lado do cliente. O cliente está comprando o meu pedido, está sendo vendido. Por isso que quando ele compra, eu diminuo do estoque. A parte do pedido de venda, que seria então uma outra, seria um outro funcionamento, né? Seria uma outra funcionalidade para o meu site, para a minha empresa comprar de um fornecedor. Aí então eu teria que
construir, né, esse outro módulo, essa outra etapa do meu software, e aí quando eu for comprar o produto, do ponto de vista agora, né, do lado da empresa, tá? Eu estou comprando, então daí eu vou incrementar o meu estoque. Comprei, por exemplo, esses 3 que eu vendi, eu fui lá e comprei. Então, depois dessa compra, ele tem que voltar aqui, teria que voltar aqui para 48. Tá? E aí, é claro, né, eu teria que fazer, por exemplo, toda vez que eu lanço, né, que eu faço uma venda, que o meu cliente compra alguma coisa, né, então eu tenho que controlar essa parte aí de contas a pagar. De contas a receber. E quando o meu sistema está comprando, estou comprando de um fornecedor, eu tenho que controlar também o meu contas a pagar. Então, estou fazendo uma dívida, certo? Então, eu tenho que controlar essa parte também. Contas a pagar e contas a receber, perfeito? Voltando lá no sistema, lá no Note, então, creio que ficou claro essa parte aí para você da questão do funcionamento, né? Do nosso sistema aí, ó, gerou lá o pedido número 59. Essa tela aqui, se você fechar, você não vai voltar, você não consegue mais ver ela, tá? A não ser que você coloque aqui, né? Ó, você coloca o asterisco, né? O asterisco não, uma interrogação ali, aí você consegue até ter acesso a ela. Mas, em contrapartida, não. Vamos lá agora no pedido. E vamos ver se agora existe um pedido novo, porque a gente viu ali a decrementação somente do estoque. Vamos ver então, se eu vier aqui no produto, ó, novamente, né? Olha lá, tem 48, né? Se eu der um Ctrl R aqui nessa página, olha lá, ele já baixou para 45. E aqui o pedido está aqui ainda, beleza. Agora vamos lá no banco, lá na tabela de pedidos. Pedido, cadê você? Aqui. Perfeito. E aí, ó, a gente percebe que apareceu aqui o meu pedido 59. Tá vendo? Pedido 59, ele está aparecendo aqui. Nós acabamos de fazer ele. E aí, vamos lá na tabela de item do pedido, que eu quero mostrar para você também que ele também salvou o registro lá, referente a esse pedido. Essa tabela aqui, na verdade, eu não tinha mostrado, né? Então, vamos dar uma maior ênfase para ela aqui, ó. Eu coloquei lá, por exemplo, ó, pedido, ó, 50, tá vendo? Eu comprei produto 1 e produto 2, tá vendo? O 51 também, ó. O 52 eu comprei só um produto, ó. Só tem um registro com o pedido de 52. 54 tá aqui. Arrastar mais um pouquinho para baixo aqui, 54 comprei 2 também, 55 1, 56 2, 57 1, 58 1 e aí o 59, tá vendo? Então só tem um registro que é o pedido, né? Na verdade aqui o pedido 59, tá? O item aqui ele vai incrementando, né? 43, 44, né? 50, beleza. Perfeito? Quantidade 3, a sequência, essa sequência aqui, ó, é a sequência do item no pedido. Por exemplo, vamos pegar um pedido que tem aqui mais itens, né? O 54, tá vendo? Então, eu tenho aqui a sequência 1 e sequência 2. Se eu tivesse 3, ia ser a sequência 1, 2 e 3. Perfeito? Pessoal, ok, né? Vamos ficando por aqui nessa aula, tá? Então, na próxima aula a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a parte aqui do funcionamento do nosso sistema de e-commerce. Tá bem bacana, tá bem legal. Espero que você esteja gostando. Um grande abraço, te espero na próxima aula.